Oi, pessoal, como vão? Nós vamos para mais um capítulo de enfermagem clínica. Vai ficando mais gostoso, vai ficando com mais gostinho, porque a gente vai entendendo, as doenças vão chegando, aquelas que a gente já conhece. Então, o capítulo vai ficando mais gostoso para a gente familiarizar as doenças, os órgãos, a gente vai entendendo um pouco mais. Pessoal, esse capítulo, nós vamos fazer um resumo primeiro, né, do sistema tegumentar, e depois nós vamos iniciar a função metabólica e endócrino, tá? É um sistema que a gente tem que estar na ponta da língua, em concurso cai muito, então a gente deve saber. E a gente convive muito com os exames, com os hormônios, então a gente precisa saber. Pessoal, isso é matéria de prova, viu? Vamos lá. Nós vamos falar, nós vamos dar início à função metabólica. Mas antes de iniciar, nós vamos fazer um resumo, tá bom? Nós vamos fazer um resumo sobre a última matéria, que é sobre o sistema tegumentar. Nós falamos que a pele, ela é constituída por duas camadas, uma epiderme e a outra mais profunda, que é a derme. A derme está sobre uma tela subcutânea, que é a hipoderme, rica em tecido adiposo, que é a gordura. Então, nós falamos sobre a epiderme, a parte mais externa da pele, a derme, composta pelo tecido conjuntivo, e a hipoderme, que é a camada mais profunda da pele. Quais são as funções da pele? Proteção, sensações cutâneas, termorregulação e excreção e metabolismo. As condições que contribuem para o aparecimento de problemas cutâneos, vamos falar quais são: exposição ao sol, doenças sistêmicas, nutrição deficiente de medicamentos. A diabetes faz com que a pele fique seca, a unha quebradiça. Então, é isso que eles estão falando, são as doenças sistêmicas. Fotoenvelhecimento. Um envelhecimento progressivo da pele, ele pode se intensificar pela exposição ao quê? Ao sol. Aí nós falamos sobre o prurido. O que é prurido? Define-se uma sensação desagradável que provoca um desconforto, levando o indivíduo ao ato de coçar, podendo até afetar a integridade da pele. Dermatoses seborreicas é uma infecção crônica que resulta da produção exagerada de sebo pelas glândulas sebáceas encontradas na face, couro cabeludo, pálpebras, parte externa do nariz, ouvidos, axilas, dobra das nádegas, mamas e virilhas. Quem tem muito, gente, é quem tem diabetes. A acne vulgar trata-se de um distúrbio, né, secretório que afeta os folículos pilosos encontrados na face, pescoço, parte superior do tronco, acomete particularmente adolescentes e adultos jovens. Existem idosos que têm, é raro, mas tem. Piodermites. As infecções bacterianas, também denominadas de piodermites, podem ser primárias e secundárias. Impetigo, o que é o impetigo? É uma infecção superficial da pele, mais frequente na infância, causada por quem? Estafilococos, streptococcus ou múltiplas bactérias. As lesões, elas podem ser localizadas onde? Na face, mãos, pescoço e extremidades.
Foliculite, inflamação do folículo. É uma infecção bacteriana dos folículos pilosos causados por estafilococos. Herpes zoster, também chamado de herpes, é uma infecção causada pelo qual vírus? Varicela zoster. Varicela, em crianças, ela é benigna e autolimitada, caracterizada por exantema de aspecto macropalpular, que evolui para pústulas e crostes de 3 a 4 dias. O herpes simples. Geralmente, o herpes simples, vírus tipo 1, é causador da infecção na face, tronco, e o tipo 2 ocorre na genitália, porém, ambos podem infectar qualquer outras áreas. Tinha dos pés, infecção fúngica, conhecida como frieira, que acomete as regiões plantares ou entre os dedos dos pés. Geralmente acomete indivíduos que usam chuveiros ou piscinas comunitárias. Tinha do corpo, também conhecido como impingem. Trata-se de uma micose superficial que acomete a face, pescoço, tronco e membros. Eles falam que cachorro, né? Reticulose, popularmente conhecida como piolho, por piolho. Chique, não é? É igualzinho a tinha dos pés, que é a frieira, e a pediculose, que é o piolho. Tem a escabiose, também conhecida como sarna. Gente, isso existe, viu? Nossa, e muito perto. E eu vi uma criança, um recém-nascido com escabiose. Dermatite de contato é uma reação cutânea inflamatória, agentes físicos, químicos, biológicos. A dermatite de contato ela pode ser de natureza tanto alérgica ou irritante. Tem a psoríase, isso está em alta, essa psoríase. Doença cutânea inflamatória não infecciosa, que dura por toda a vida, de causa genética, a qual provoca uma superprodução de queratina. É comum entre pessoas de 15 a 50 anos. Dermatite esfoliativa é uma inflamação grave, progressiva, de forma mais ou menos generalizada da pele, que evolui como eritema e descamação. Gente, eu não estou entrando em detalhe porque isso é só um resumo da outra aula, eu já dei essa aula. Pênfico é uma doença autoimune rara, caracterizada por aparecimentos de bolha na pele e mucosas. Geralmente acomete homens e mulheres adultos na meia-vida, apresentando maior incidência em pessoas de descendências judaicas. Pemficoide bolhoso, doença comum em pessoas mais idosas, caracterizadas por bolhas que se rompem, erosões rasas e cicatrizantes que surgem com maior frequência em áreas móveis do corpo, como axilas, virilha, braços, pernas. Dermatite herpetiforme é uma doença crônica relacionada a um defeito no metabolismo do glúteo que ativa o sistema imune. Herpes gestacional é uma doença bolhosa que surge normalmente durante o segundo ou terceiro trimestre de qualquer gravidez, né? Com recidivas durante as gestações, qualquer tipo de gravidez, se é de alto risco, se não é, ela atinge qualquer tipo. Necrólise epidérmica tóxica e síndrome de Stevens-Jones. São distúrbios cutâneos graves com mortalidade elevada. Caracteriza por exantema eritematoso disseminado que acomete a pele e a membrana mucosa. Queimadura, nós que somos da enfermagem, a gente tem que ter tudo na ponta da língua, tanto em cobertura quanto em primeiros socorros.
Queimadura é uma lesão provocada pelas etiologias térmica, química, elétrica e radiação, podendo ser destruição parcial ou total da pele e de seus anexos, assim como estruturas mais profundas, tecidos subcutâneos, músculos, órgãos internos, tendões e ossos. Então, a partir de agora, nós vamos dar início ao sistema endócrino. Eu adoro esse sistema endócrino. Gente, o sistema endócrino é um sistema muito complexo. Ele é constituído de glândulas endócrinas. Quem são essas? Tem as glândulas endócrinas e as exócrinas, tá? Glândulas endócrinas é uma estrutura que sintetizam as substâncias, qual? O hormônio. E lançam na corrente sanguínea, com cada uma com uma ação. Os hormônios responsáveis, são vários, mas eles são responsáveis pelo metabolismo, sobre a secreção de leite quando nascem a criança, o crescimento, dentre outras funções e responsabilidades. As células endócrinas podem ser encontradas em órgãos que compõem outro sistema. Não é só o sistema endócrino, é isso que eles querem dizer. Então, vamos ver aqui, anatomia e fisiologia, os principais órgãos dos sistemas. Quais são? Nós temos a hipófise, cadê a hipófise aqui? Aqui nós não temos ela, não está mostrando, né? Aqui, ó, é hipotálamo, glândula pituitária, não, deve ter outra. Hipotálamo, tireoide, aqui as glândulas tireoides estão aqui, as paratireoides estão aqui, ó, suprarrenais, em cima do rim, tá? O pâncreas, aquele, e as gônadas, que são os testículos nos homens e os ovários na mulher. A hipófise, vamos começar por ela. Ela situa onde? Aqui, ó, é isso que eu ia mostrar para vocês. Aqui é a hipófise. Na base do encéfalo, ok? Ela considera como uma glândula central do sistema endócrino. E tem um tamanho de uma ervilha. Vocês podem observar que ela é bem pequena. E divide ainda em lobo anterior e posterior. Anterior ou adenohipófise e posterior ou neurohipófise. Ela é controlada por quem? Pelo hipotálamo. Aqui vocês podem estar vendo, né? Maior a hipófise, o tamanho de uma ervilha, controlada pelo hipotálamo. Aqui nós temos a glândula pineal. Então, vamos lá. A hipófise, ela é dividida em anterior e posterior, tá? Então, nós temos quais são os hormônios? O FSH, que é o folículo estimulante, o anterior. Nós vamos falar o anterior primeiro. TSH, que é o tireoide estimulante. O LH, que é o luteinizante. A prolactina, adenocorticotrópico, que é o ACTH, e somatotropina, que é o hormônio do crescimento. E no posterior nós temos a vasopressina, que é o hormônio antidiurético, que é o ADH, e a ocitocina. Aqui a gente pode citar, né, e ir conversando. Olha, o FSH, que é o folículo estimulante, onde que ele age? Nos ovários e nos testículos. Quais são os processos afetados? Secreção de estrogênio e o desenvolvimento dos túbulos seminíferos. Os luteinizantes, que é o LH, onde que é o local de ação? Nos ovários e nos testículos. Processos afetados, secreção de progesterona e a secreção de testosterona. A prolactina, onde que ela age? Glândulas mamárias e ovário. Então, prolactina homem tem? Não. E qual que é o que ela faz? Secreção de leite. Nós temos adenocorticotrópico, que é o ACTH. Onde que ele age? No córtex da suprarrenal. Crescimento
Qual que é a responsabilidade? Crescimento e atividades da suprarrenal. O tireoide estimulante, que é o TSH, a gente ouve muito falar TSH, T4 livre, não é isso? É a tireoide, é o crescimento da glândula tireoide. E o hormônio do crescimento, onde que é o local de ação? Geral. Crescimento de ossos, no músculo e outros órgãos. Nós temos também o antidiurético, que é o ADH. Onde que é o local de ação? No rim e na arteríolas. O que eles fazem? Reabsorção de água no rim e nas arteríolas, pressão arterial. A ocitocina, onde? Útero e mamas. Homem tem? Não. Útero, contração e nas mamas, expulsão de leite. Quando a mulher vai ganhar neném, o que é? O que eles colocam no soro? Ocitocina. Para quê? Contração do útero. Para ajudar o quê? A expulsar o bebê. Vamos falar agora sobre o hipotálamo. O que é o hipotálamo? Ele é um órgão endócrino responsável pela produção de hormônios, que é quem que é responsável pela produção de hormônios? A glândula hipófise. Aqui nós temos a hipófise e o hipotálamo, que é o hipotálamo que controla a hipófise. Nós já falamos sobre isso. A tireoide. Pessoal, a tireoide tem formato de uma borboleta. Aqui vocês podem estar vendo o desenho dela. Esse é o formato de uma borboleta. Eles têm dois lobos, o lobo direito e o lobo esquerdo. E são unidos por quem? Pelo istmo. Ele é localizado na parte inferior do pescoço. Aqui vocês podem ver, no fundo a gente tem um pescoço e está na parte inferior do pescoço. A tireoide produz 3 hormônios. Quais são? T4, que é a tiroxina, T3, que é a triodotironina, e a calcitonina. Quais são as funções desse hormônio? Controlar a atividade metabólica celular. Então, nós temos aqui o T4, que mantém o metabolismo corporal, e o T3, que é o metabolismo mais rápido. Por isso que, às vezes, quem tem tireoide ou engorda ou emagrece, não é isso? Pois é, faz parte do metabolismo mais rápido. Aí nós temos quebra da energia e a produção de calor. Então, vamos falar um pouquinho sobre o T4 e T3. Eles aumentam a degradação de proteínas e lipídios, estimulam a produção de glicose. No coração, aumenta a força de contração e a frequência de batimentos. Promovem o crescimento e estimula a produção do GH, que é o hormônio do crescimento. No sistema nervoso central, promove a maturação de células nervosas e a formação de sinapses. As sinapses são as trocas, né, de informações do cérebro, das células nervosas. E o TSH, que é o principal regulador da produção, e regulado pelo hormônio da tireoide. Aqui nós temos a paratireoide. Deixa eu voltar. Essa daqui é uma glândula paratireoide. Normalmente são 4, que ó, vocês podem ver. 1, 2, 3, 4. E onde que elas estão localizadas? No pescoço. Presas na superfície posterior dos lóbulos laterais da glândula. Quem que é essa glândula aqui? Tireoide. Então, a paratireoide está perto da tireoide. Então, nós temos PTH, né, que é o hormônio originado das glândulas. Paratormônio, ele regula o metabolismo de cálcio e fósforo. E ainda atua sobre os rins, produzindo o hormônio calcitriol. É regulado pelo nível sérico de cálcio. Vamos agora falar sobre as suprarrenais. São as adenais. Elas estão em cima dos rins. Acima estão localizadas
no polo superior do rins. Apresentações de duas regiões, a interna, que é a medula, e a externa, que é o córtex. A medula, o que ela faz? Ela secreta catecolamina, responsável por manter catabolismo do combustível, e adrenalina e noradrenalina. Resposta de luta e fuga, aumentar a taxa metabólica basal. O que é essa resposta de luta e fuga? É quando você está passando um aperto, você produz, né, a adrenalina para você ter reação, que é a luta e fuga, tá? Suprarrenais adrenais, nós temos o córtex, que glicorticoides, que é a hidrocortisona, interferem no metabolismo de lipídios e proteínas. No fígado, estimula a produção de quê? De glicose. Mineralcorticoides, que é a aldosterona, e os hormônios sexuais andrógenos, os andrógenos. O pâncreas, onde que ele está localizado? Ele está localizado na região posterior e ligeiramente inferior aonde? O estômago. Nós temos, ele é dividido em cabeça, corpo e cauda. Vocês podem ver aqui, ó, ducto pancreático nós temos. E ele é uma glândula mista, formada pelas ilhotas de Langerhans. Aqui vocês podem ver, essas são as ilhotas de Langerhans. Ducto pancreático. Aqui, ó, nós temos as ilhotas de Langerhans. O que elas fazem? O que elas são responsáveis? Pela insulina, o glucagon, somatostatina, polipeptídeo pancreático. Aqui, ó, vocês podem ver que, ó, células produtoras de enzimas digestivas e bicarbonato, aqui, ó. Esses aqui, quem que é esses aqui? São, olha para vocês verem, insulina de circulação sanguínea, o vaso sanguíneo, estômago, que eles estão te mostrando onde que está o pâncreas, né? Esse aqui é o pâncreas. E o pâncreas, ele é responsável, ele produz o quê? A insulina. E qual que é a ação da insulina? Diminuir a glicose, inibir a degradação do glicogênio e promover o armazenamento de quê? De lipídios. O glucagon possui efeitos opostos, ou seja, vai elevar a insulina. A somastatina, o que ela faz? Ela vai inibir a secreção de insulina e de glucagon, responsável, e do PP, que é responsável pela mobilidade gástrica, são os hormônios gastrointestinais. E as gônadas, gente? O que são as gônadas? São os ovários e os testículos. Lógico que nos homens são os testículos e nas mulheres são os ovários. São estimulados pelos hormônios produzidos por quem? Pela hipófise. E os ovários, nós temos os estrogênio e a progesterona. E o testículo, testosterona. Eu vou voltar nessa necrose, porque mais para frente tem o porquê eu voltar nela, ok? Que a gente vai entrar agora nas disfunções hepáticas, né? E para a gente falar das disfunções hepáticas, a gente tem necrose hepática. E antes disso, o que é necrose? É a manifestação final de uma célula que sofreu lesões irreversíveis. É a morte celular ou tecidual acidental em um organismo ainda vivo. E está vivo. Parada definitiva das funções orgânicas. Então, para a gente iniciar, igualzinho eu falei, para a gente iniciar falando das disfunções hepáticas, você tinha que saber a função de necrose, né? E a disfunção hepática, o que é? Ela é causada por um distúrbio ou substância que lesiona o fígado. Causada por quê? Por processos patológicos
por uma infecção, por um distúrbio metabólico, por toxinas, pode ser por medicamentos. Causa mais comum essa disfunção hepática, desnutrição e alcoolismo. São as duas causas mais comuns, tá? Quais são os sintomas da disfunção hepática? A icterícia, que é peles e olhos amarelos, cansaço, fraqueza, perda de apetite, hemorragias gastrointestinais graves, acúmulo de líquido dentro do abdômen, que se chama ascite, vocês vão ouvir muito falar dessa ascite, uma tendência a formações de hematomas e sangramentos. Aqui nós temos exemplos, vejam, essa daqui é uma icterícia, vocês veem o amarelão, tá vendo? Esse é o normal e aqui é o ictérico. Isso aqui são os hematomas, quem tem problema de disfunção hepática, tem esses hematomas porque eles são responsáveis também pela coagulação e essas vermelhidões nas mãos. A disfunção hepática, qual que é o diagnóstico? Através dos sintomas, através de resultados de exame físico e exames laboratoriais. O tratamento normalmente envolve o controle do consumo de quê? De proteína, a limitação de sódio na dieta, a interrupção completa do consumo de bebidas alcoólicas, não podem de jeito nenhum, e tratar a causa. Porém, às vezes o transplante hepático é necessário. Só que isso do transplante hepático é muito discutido. Por quê? Todo transplante, para você entrar no transplante, todo mundo tem direito a entrar, tá? Mas é assim, vai olhando idade, doenças, e você vai criando pontuação para saber se você precisa mais rápido, se você consegue esperar, e por aí vai, tá? Consequências, incapacidade ou com riscos de vida. Distúrbios hepáticos, outra que a gente vai citar, são as hepatites virais, característica por uma inflamação nas células hepáticas, necrose, tá vendo por que eu citei a necrose? Alterações clínicas identificadas, né? Foram identificadas até hoje 5 hepatites, a B, a C, a D e a E. O que a gente ouve mais falar? É a hepatite B, a A e a hepatite C. A D e a E não é muito falada, né? Nós vamos falar sobre cada um. A hepatite A, como que é a transmissão dela? Fecal oral, através da ingestão de alimentos ou líquidos contaminados, condições de saneamento deficitários e contato pessoa a pessoa, especialmente frutos do mar, resistente a degradações ambientais, resistente à temperatura até 20 graus. Vem aqui para vocês verem. A transmissão interpessoal, alimentos mal preparados, água contaminada, contaminação do ambiente, fomites, frutas e saladas contaminadas. A hepatite A. Os sintomas, como fadiga, náusea, dor abdominal, perda de apetite, anorexia e febre baixa, urina escura, indigestão, pirose e flatulência. Sobrevive até 4 horas no meio dos dedos. Pele. Como que é feito o diagnóstico? É feito por observações dos sintomas e detecção de anticorpos contra o vírus VHA no sangue. Qual que é o tratamento e cuidados de enfermagem? O que você vai orientar o seu paciente? Eu estou de hepatite A. Primeiro, gente, sempre pensamento positivo. Você nunca fala, você vai morrer rapidinho. Não faça isso, porque o psicológico manda em tudo, em tudo. Então, repouso no leito é essencial, alimentação nutritiva, medidas de higiene com o intuito de evitar a contaminação dos familiares.
Se está infectada, a imunidade para toda a vida. Se for infectada, imunidade para toda a vida. Durante o período de incubação, em média de 2 a 6 semanas. Os sintomas não se manifestam, mas a pessoa infectada já é capaz de transmitir o vírus. E os sintomas podem ser muito confundidos. Quem são os grupos de risco que devem tomar mais cuidado para não pegar? Crianças, trabalhadores da saúde, que têm muito contato, né? E a gente tem a vacina, né, da hepatite A, principalmente nas crianças. A hepatite V é uma doença viral que cursa de forma assintomática ou sintomática. Tem gente que nem sente, quando vai fazer os exames, que vê que tá. A maioria dos casos de hepatite B não apresenta sintomas. A principal forma de prevenção é por meio da vacinação. Hepatite B, causada pelos vírus B. A hepatite do tipo B é uma doença infecciosa, também chamada de soro homóloga. HBV presente no sangue, no esperma e no leite materno. Então, por isso que ela é transmissível como uma doença sexualmente transmissível. Tem vacina? Tem, contra a hepatite B. A imunização só é feita quando se toma as 3 doses. E você pode até fazer exames para ter certeza se você está imune. Quais são os sintomas se você está com hepatite B? Como que você vai saber? Cansaço, tontura, enjoo ou vômito, febre, dor abdominal, pele e olhos amarelados, porque vai atingir seu pâncreas, né? Na maioria dos casos, não apresenta sintomas e muitas vezes é diagnosticado década após a infecção. Eu tenho um conhecido que foi diagnosticado depois de um grande tempo. Tipos de doença, aguda e crônica. A aguda é quando a infecção tem curta duração. Os profissionais de saúde consideram que é uma forma crônica quando a doença dura mais de 6 meses. O risco de a doença tornar-se crônica depende da idade na qual ocorre a infecção. A hepatite B não tem cura. Tratamento disponibilizado no SUS objetiva reduzir o risco de progressão da doença e suas complicações, porque quem tem a hepatite B sempre tem que estar fazendo controle, sempre dá estômago, sempre tem problemas, então sempre tem que estar em tratamento. Tipos de tratamento disponibilizado no SUS, objetiva reduzir o risco de progressão da doença e suas complicações, especificamente cirrose, câncer hepático e morte. Hepatite C é uma doença geralmente silenciosa, que se desenvolve de forma bem lenta. A maioria das pessoas contaminadas com o vírus da hepatite C vive com ele de 20 a 30 anos sem nem perceber que teve ou que está com o vírus. Isso demora para perceber o diagnóstico e começar o tratamento. Aí, às vezes, por isso que complica tanto. Apesar de ser uma infecção grave, o tratamento é muito simples, é gratuito, é eficaz e mais de 95% dos pacientes se curam em até 12 semanas. Então, é um tratamento muito eficaz. É causado pelo vírus, a hepatite C é causada pelo vírus HCV, já tendo sido chamada de hepatite não A, não B. Eles não sabiam qual que era. Eles falaram que não era a A e não era a B. O vírus C, então, assim como o vírus causador da hepatite B, está presente onde? No sangue. Entre as causas de transmissão, transfusão de sangue, compartilhamento de material para uso de drogas, agulhas, cachimbos, seringas, para a higiene pessoal, lâminas de barbear e depilar, escovas de dente, ou para confecção de tatuagem e colocação de piercings. Da mãe infectada para o filho durante a gravidez, sexo sem camisinha com uma pessoa infectada,
Não existe vacina contra a hepatite C. Além disso, toda mulher grávida precisa fazer no pré-natal os exames para identificar. Tanto é que no pré-natal são identificadas as doenças de, principalmente, HIV, porque ninguém, antes da gravidez, ninguém tem costume de fazer esses exames, né? Então, é hepatite C, hepatite B, a AIDS e a sífilis. Porque teve uma época que estava tendo um índice de sífilis alto. Primeiro, né, essa relação sexual desvairada das pessoas tem sífilis e não usa camisinha, proteção. E também, quando eles iam descobrir que já estavam grávidos, descobrir a sífilis e a AIDS. Esse cuidado é essencial para evitar também a transmissão de mãe para filho. Em caso de resultado positivo, é necessário seguir todas as recomendações médicas, inclusive sobre o tipo de parto e amamentações, porque as fissuras no peito da mãe podem permitir a passagem de sangue e contaminar o filho. O vírus da hepatite C ele é constituído por RNA de fita simples e pertence à família Flaviviridae. Sua detecção se dá por meio de exames de biologia molecular HCV-RNA, que também são capazes de identificar o seu tipo, genótipo e a quantidade no sangue, que é a carga viral. A hepatite D, doença viral que pode evoluir para a crônica. Seu agente etiológico é o vírus da hepatite D ou HDV. É transmitido pela via parenteral, percutâneo, sexual e transmissão vertical. O período de incubação é de 30 a 180 dias. Manifestação clínica: febre, icterícia, epistaxe, astenia, artralgia e principais esplenomegalia. A hepatite E, transmitida fecal oral, através de água e alimentos contaminados. Manifestações clínicas assintomáticas, especialmente em crianças. Assim como a hepatite A, admite-se que não existe a cronicidade da hepatite E. Tratamento: repouso absoluto, dieta. Então, temos outras também, hepatites que eles falam, hepatite G, que foi descoberta recentemente, ela é provocada pelos vírus VHG. Desconhecida sua forma de transmissão, mas sabe-se que a doença é transmitida pelo contato sanguíneo. E tem a forma não viral, causada quando administrada por via oral ou parenteral. Substâncias químicas capazes de reduzir necrose aguda de célula hepática ou hepatite tóxica. Nós temos também a hepatite medicamentosa, que é a sensibilização por medicamentos. Muitos medicamentos causam hepatite medicamentosa, tem que tomar muito cuidado, porque atinge muito, tá? A função hepática. Qualquer medicamento, ele pode atingir a função hepática. As manifestações clínicas: súbito com calafrios, febre, prurido, artralgia, anorexia e náusea. Posteriormente, pode ocorrer icterícia, urina escura e fígado aumentado ou doloroso. Tratamento: suspender medicamento. Então, nós vamos agora para um resumo. Presta atenção nesse resumo. A hepatite A transmissão orofecal. Se vocês quiserem até apertar pausa para vocês estarem copiando esse resumo, ele é muito bom, tá? Então, nós temos ela, água, alimentos contaminados e contato pessoal. Quais são os sintomas? Leves. Podem ser confundidos com até mesmo com a gripe. Qual que é a cronicidade? Não tem. Cura espontânea em 90%. Qual que é o período de incubação dela? De 15 a 20 dias. Vírus, geralmente, ele é benigno. Aí vamos para o B. Transmissão parenteral e sexual.
vertical. Portadores crônicos, de 5 a 10%, ascite, peritonite, tá? E período de incubação de 60 a 90 dias. Dividida em hepatite aguda, a crônica e a fulminante. Nós temos a aguda, que é de curta duração, a crônica de 6 meses e a fulminante, que é mais grave, é uma forma mais grave que tem o risco de morte, tá? Então, essa tem que ter muita atenção. Agora, vamos para C. Transmissão parenteral sexual. Cronificação de 70 a 85%. 20 a 30% evolui com cirrose. O período de incubação vai de 15 a 150 dias. Agora vamos para D. D. Transmissão vertical. Contato pessoal. Somente se réplica com o vírus HB, né? Hepatite aguda muito grave. Só se manifesta em conjunto com a hepatite B, com a infecção e superinfecção, ok? E nós temos a E, transmissão fecal oral, por água contaminada, não apresenta cronicidade. Quais são os sintomas? Icterícia, falta de apetite, náusea, vômitos, febre, dores abdominais. Período de incubação de 15 a 60 dias. Então, aqui nós falamos da A, B, C, D e E, ok? Nós vamos agora assistir um pequeno vídeo. Vocês, às vezes, o som fica baixo, né? Mas vocês podem estar pegando, se não der para ouvir, vocês podem estar pegando o vídeo e assistindo no YouTube também, novamente. As funções gerais do sistema endócrino, quais são suas glândulas, quais são os hormônios produzidos por essas glândulas e onde elas ficam localizadas. Claro, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Então a primeira coisa que vocês têm que saber sobre o sistema endócrino é diferenciar o que é glândula endócrina do que é glândula exócrina. Então presta bastante atenção para não cair nessa pegadinha. Então vamos entender o que é uma glândula endócrina e o que é uma glândula exócrina. Basicamente, as glândulas endócrinas, elas produzem hormônios, certo? Então todas essas glândulas endócrinas que fazem parte do sistema endócrino produzem hormônios. Então, as substâncias sintetizadas e produzidas nesses órgãos são os hormônios, certo? Para onde vão esses hormônios? Então, da glândula, esses hormônios são secretados. Ouça bem esse nome? Secretados na corrente sanguínea. Então, os hormônios são produzidos pelas glândulas endócrinas e vão diretamente para a corrente sanguínea. Por que eles têm que ir para a corrente sanguínea? Por que eles têm que circular? Porque eles vão ter que atingir órgãos que vão reagir a esses hormônios. Os órgãos que reagem a esses hormônios são chamados órgãos-alvo. Então, só para exemplificar para vocês, essa glândula aqui que está no pescoço chama-se tireoide, ela fica aqui no pescoço. A tireoide produz dois hormônios importantes, que são chamados de T3 e T4. Esses dois hormônios, amiguinhos, regulam toda a velocidade do seu metabolismo. Então, se é gordinho, se é magrinho, se é cansado, se tem sono, não sei. Isso tudo é regulado pelos hormônios da tireoide. Então, esses hormônios secretados pela tireoide, eles vão pela corrente sanguínea e atingem todas as suas células. E lá na sua célula, ele vai falar para a célula qual é a velocidade com que aquela célula tem que trabalhar. Então, cada célula do seu olho, não, cada célula do seu corpo é um órgão-alvo dos hormônios da tireoide, certo? Então, as glândulas endócrinas produzem hormônios, estes hormônios são secretados
desempenhar as suas funções, beleza? Então, essa é a característica que a gente chama de glândulas endócrinas, certo? Então, olha só, tem várias glândulas endócrinas e daqui a pouquinho eu vou falar para vocês qual é o nome de cada uma delas, beleza? Antes de falar de cada uma delas, olha só, as glândulas exócrinas, que a gente pode exemplificar, por exemplo, as glândulas sudoríparas, que fazem você suar, as glândulas sebáceas, que fazem você produzir sebo. Vou pular o anúncio, pessoal. Isso mesmo, amigos, sebo. Você produz sebo pelas glândulas sebáceas. Isso é importante, a gente vai entender um pouco disso. Glândulas lacrimais que fazem você chorar, e meninas e meninos, lógico, certo? As glândulas salivares que produzem saliva. Então, tem várias glândulas que a gente chama de exócrinas, certo? Então, pelo nome aqui, as glândulas endócrinas secretam hormônios no sangue, ou seja, dentro do corpo. As glândulas exócrinas, elas excretam substâncias. Então, está aí a diferença entre uma secreção e uma excreção. Substância secretada, ela é secretada diretamente no sangue, na corrente sanguínea. Substância excretada é uma substância que está saindo do sangue e indo para fora do corpo, para determinada parte que a gente quer eliminar. Por isso que a gente chama tudo que tem que ser eliminado de excreção. Ou seja, o que é excretado, geralmente é excretado pelas glândulas exócrinas. E essas glândulas exócrinas, elas têm a capacidade de absorver as substâncias tóxicas do seu corpo, algumas gorduras, por exemplo, no caso da glândula sebácea, e conduzi-la para a parte exterior, para desempenhar alguma função. Tudo bem? Então, essas substâncias que são excretadas, ou seja, que saem do sangue e vão para a superfície do corpo, elas são conduzidas para a superfície através de ductos. Então, elas saem do sangue para a superfície através de ductos. Então, vocês podem perceber que as glândulas endócrinas, as glândulas exócrinas, elas fazem funções distintas. Então, as glândulas endócrinas secretam substâncias no sangue e as glândulas exócrinas excretam substâncias do sangue. Tudo bem? Pegou a diferença aí? Então, agora vamos lá para as glândulas endócrinas. Então, o objetivo dessa aula é o quê? É falar quais são as suas glândulas endócrinas, onde elas estão localizadas e quais são os hormônios produzidos por elas. Então, vamos lá. Pessoal, agora eu vou dar pause, porque aí nós falamos, né? Que a hipófise, a tireoide, nós falamos sobre ela. Nós falamos na nossa aula. Então, agora nós vamos para o nosso exercício. Quais são as principais glândulas endócrinas? Número 1. Quais são as principais glândulas endócrinas? Número 2. Quais são os hormônios secretados pelo pâncreas? 3. Qual a importância da hipófise? Vamos lá. Vamos lá. Exercício de fixação a ser entregue na secretaria. Por favor, tá? É para ser entregue na secretaria. Para a pontuação valer, eu preciso que deixe na secretaria, tá bom? Até o dia
Deixa eu olhar aqui. Até o dia 27, ok? Número 1. Quais as principais glândulas endócrinas? Número 2. Quais são os hormônios secretados pela hipófise? Qual a importância da hipófise? A4, gente, eu vou querer saber quais são os tipos de hepatite. Quais são os tipos de hepatites? Fale sobre elas. Este é o nosso exercício a ser entregue na secretaria, por favor. Feito, realizado a manuscrito, tá? No dia 27/11, ok? Eu agradeço e estou disponível para quaisquer dúvida. Um grande abraço e ficam com Deus.